E aí, tudo bem com você, né? Eu sou o professor Fabiano Pereira e estou aqui para lhe apresentar uma excelente notícia. A partir de hoje, eu começaria a colocar em prática, começaria a concretizar um sonho antigo meu, que é de liberar de forma completamente gratuita, aqui no meu canal do YouTube, um curso completo de Direito Administrativo. Então, a partir de hoje, nós temos um encontro marcado todas as segundas, quartas e sextas, 7 horas da manhã, para a gente conversar um pouquinho mais sobre o estudo do direito administrativo. E vai ser um curso de teoria. Óbvio que durante o curso, se for necessário, eu também vou expor algumas questões, seja de qualquer banca, né? FCC, CESP, FGV, ESAF, para exemplificar como é que as bancas têm cobrado aquele determinado assunto em prova. Mas o nosso curso, ele é um curso de teoria. É aquele curso em que você vai poder sentar aqui, clicar no vídeo e aprender o que tem que ser aprendido em relação ao direito administrativo para gabaritar as próximas provas de concurso. E como eu percebi que nos últimos concursos tem um assunto que tem atormentado muitos candidatos, eu resolvi começar o nosso curso de direito administrativo por ele. Sabe qual é esse assunto? Licitação. Então, na nossa primeira aula, que é a aula de hoje, nós já vamos começar o nosso curso falando sobre licitação. Então, se programa aí, tá? Todas segundas, quartas e sextas, eu disponibilizo aqui, 7 horas da manhã, uma aula do nosso curso de Direito Administrativo. Então, a gente tem um longo período pela frente para fechar todo o conteúdo de Direito Administrativo. E para você não se perder em relação à postagem de novos vídeos, vou te pedir para você se inscrever aqui no nosso canal. Tá vendo esse quadradinho vermelho? Você vai clicar aqui, vai se inscrever no nosso canal e a partir de então você vai ter acesso sempre que uma nova aula for postada. Ah, professor, então basta clicar aqui? É, assim que você clicar aqui, em cima vai ter um sininho, que é aquele sininho de notificações do YouTube. Aí você clica aqui para se inscrever no canal, clica nesse sininho e aí o YouTube automaticamente vai enviar para a sua timeline uma notificação sempre que eu postar um novo vídeo aqui no canal, tá ok? E terças e quintas nós também temos vídeos aqui no canal. Programe-se para não perder nenhum deles, porque os vídeos são show de bola. Falando sobre técnicas de aprendizagem, sobre aprendizagem acelerada, sobre concursos públicos. Tenho certeza de que esses vídeos serão muito úteis na sua caminhada. Combinado? Então vamos lá, vamos começar a falar sobre licitação. Esse é um tema que com certeza causa uma perplexidade, causa um certo assombro em relação aos candidatos. Por quê? Porque é um tema muito grande. Se você for pegar a Lei 8.666 para analisar, você vai perceber que a quantidade de artigos é muito grande. E além disso, a própria lei no seu texto traz uma série de peculiaridades, traz uma série de parágrafos, de incisos. Então isso causa um certo espanto perante os candidatos. Mas a partir de hoje, eu vou trazer esse conteúdo de uma forma bem simples, bem didática, bem clara. E tenho certeza que quando a gente terminar aqui o nosso mini curso sobre licitação, que eu chamo mini curso porque a gente tem um curso completo de Direito Administrativo e dentro de Direito Administrativo a gente tem vários tópicos, né? Então um desses tópicos é licitação. Quando a gente terminar aqui, você vai estar dominando esse conteúdo e não vai ter qualquer tipo de dificuldade. Então para começar o estudo da licitação, nós vamos lá para o texto da Constituição, porque aí sim você vai ter condições concretas de saber exatamente de onde é que parte essa obrigatoriedade de realização de licitação. Olha, o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, ele diz o seguinte: ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Então veja só, se você for fazer uma análise do artigo 37 da Constituição, inciso 21, você já consegue tirar uma primeira conclusão que é cobrada em prova. Qual é?
a obrigatoriedade de realização de licitação encontra fundamento constitucional. Então essa obrigatoriedade não surge apenas da lei, surge do próprio texto da Constituição, artigo 37, inciso 21. E isso já foi cobrado em prova, tá? Então, onde é que consta essa obrigatoriedade? Ela consta expressamente no texto da lei? Não, consta lá no texto da Constituição, artigo 37, inciso 21. Entretanto, a própria Constituição Federal diz, com todas as palavras, que existem algumas hipóteses, algumas situações em que a licitação não será realizada. Por que não será realizada? Porque algumas situações trazem à tona peculiaridades que devem ser observadas. E peculiaridades que, se exigirem a realização de licitação, trava-se o processo. A administração não consegue comprar. Vou lhe dar um exemplo, tá? Uma das hipóteses em que a licitação não acontecerá será em hipóteses de inexigibilidade, que está prevista no artigo 25 da Lei de Licitações. Quando é que nós temos uma hipótese de inexigibilidade? É quando, ainda que o administrador público queira fazer a licitação, ele não consegue. Vamos supor que em determinado momento a administração, uma fundação pública, tá? Uma fundação pública que é um museu, deseja comprar a espada com a qual Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. Quantas espadas dessas existem no mundo? Uma. Então, se a administração, por meio daquela fundação que é um museu, quiser comprar aquela espada, vai ter que comprar diretamente de quem detém hoje a espada, quem é o proprietário da espada. Só existe uma no mundo. Então tem como fazer licitação nesse caso? Não tem. Então veja, só tem um fornecedor para aquele produto. Então neste caso, acontecerá o que nós chamamos de aquisição direta, de compra direta. Não tem licitação, porque não tem como fazer. Mesmo que a administração queira, ela não consegue fazer licitação. Isso que eu quero deixar bem claro para você. Então essa é uma hipótese em que a licitação é inexigível. Essas hipóteses estão relacionadas no artigo 25 da Lei de Licitações. Depois vamos falar sobre isso com mais calma, tá? Em outros casos, a licitação será dispensável. Ou seja, a própria Lei de Licitações, lá no artigo 24, diz para o administrador público o seguinte: ô administrador público, nessas hipóteses que estão aqui no artigo 24, é você que decide se você vai realizar a licitação ou não. Joga a peteca para você. Trata-se de uma decisão discricionária sua, administrador público. Tá vendo? Então a lei diz, se você quiser fazer, você faz. Se não quiser, você não faz. Então essas hipóteses de licitação dispensável estão previstas no artigo 24 da Lei de Licitações. Tanto as hipóteses de licitação dispensável quanto as hipóteses de licitação inexigível, nós vamos tratar depois, tá? Não se preocupe. Vamos falar de todas elas aqui durante o nosso curso, sem exceção. Mas eu quero deixar bem claro para você o seguinte. Então existe a obrigatoriedade de realização de licitação, que encontra fundamento onde? Diretamente no texto constitucional. Mas a própria Constituição Federal também diz que em algumas hipóteses não existirá essa obrigação de realizar a licitação. Tá claro? Então aí você já mata algumas questões de prova, que diz o seguinte: às vezes você encontra uma afirmativa na prova dizendo, em quaisquer hipóteses que a administração pública desejar comprar bens, adquirir produtos ou realizar obras, deve ser realizada a licitação. Errado, porque a gente tem exceções. Tem algumas hipóteses em que nós não teremos a realização de licitação. Tá ok? Vamos avançar um pouquinho mais. Olha só. Vamos falar um pouquinho agora sobre a abrangência da Lei de Licitações e a abrangência dessa obrigatoriedade de licitar. O inciso 27 do artigo 22 da Constituição afirma ser de competência privativa da União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estado, DF e municípios, obedecido o disposto no artigo 37 e 21, que acabamos de ver, e também para as empresas públicas e sociedade de economia mista, nos termos do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3º. Tá ok? Então vamos lá. Sobre a abrangência da Lei de Licitações, primeiramente eu queria dizer para você o seguinte, tá? Dentro de abrangência tem um subtópico que se chama competência.
que eu quero que você entenda sobre competência. A Constituição é muito clara ao dizer no artigo 22 que compete à União estabelecer normas gerais sobre licitação. Então, se você hoje for fazer uma análise da Lei 8.666, você vai perceber que ela é uma norma geral. Por quê? Porque ela se aplica à União, aos estados, municípios e Distrito Federal. E todas as suas administrações, diretas e indiretas. Acabou. Então é uma norma geral. Mas o fato de ser competência da União estabelecer normas gerais sobre licitação não impede os estados, municípios e Distrito Federal de legislarem sobre o assunto. Entretanto, municípios, estados e Distrito Federal só podem legislar sobre normas específicas que se referem à licitação. E além disso, tem que ficar bem claro para você também o seguinte: as normas específicas que são criadas pelos estados, municípios e DF não podem contrariar o texto da Lei 8.666, que hoje é a Lei Geral de Licitações. Tá bem? Ô professor, fiquei com mais uma dúvida. A dúvida é a seguinte: hoje, empresas públicas e sociedades de economia mista estão obrigadas a licitar? Sim. Grave isso aí desde já. As empresas públicas e sociedades de economia mista estão obrigadas a licitar. Só que tem um porém. O artigo 173, parágrafo 1º da Constituição, dispõe com todas as letras que as empresas públicas e sociedades de economia mista, elas serão regidas pelas mesmas normas que se aplicam à iniciativa privada, quando estiverem, por exemplo, explorando atividade econômica, atividade comercial. Ah, então vão submeter às mesmas regras? É. Quando eu digo mesmas regras, são regras trabalhistas, tributárias, previdenciárias, comerciais. As regras são as mesmas. Tanto é verdade que se você faz um concurso público e é aprovado para trabalhar na Petrobras, você será regido pela CLT. Por quê? Porque quem trabalha na Ipiranga, na Texaco, na ESSO, etc., também é regido pela CLT. Se você faz um concurso para trabalhar no Banco do Brasil, CLT. Porque os empregados do Bradesco, Itaú e por aí vai, também são seletistas. Tá entendendo? Então, se aplicam às empresas públicas e sociedade de economia mista, regra geral, as mesmas normas que se aplicam à iniciativa privada. Quando essas empresas públicas e sociedade de economia mista explorarem atividades econômicas. Nós vamos falar sobre isso com mais calma lá na frente, quando chegar o momento, tá? Então agora eu quero que você entenda o seguinte. Veja só. A Constituição, lá no artigo 173, diz o seguinte: como as empresas públicas e sociedade de economia mista exploram atividades econômicas e concorrem no mercado de igual para igual com essas empresas da iniciativa privada, elas têm que ter uma norma específica de licitação só para elas, porque elas precisam disso. O processo de licitação que nós temos hoje, previsto na Lei 8.666, é um processo travado, que dificulta as coisas, que amarra a atividade do administrador. Então elas precisam de mais agilidade, mais celeridade, de mais performance. Tanto é verdade que em 2016 foi criada a Lei 13.303, publicada em 1º de junho de 2016. Então olha o raciocínio. Até o dia 31 de maio de 2016, as empresas públicas e sociedades de economia mista, elas eram obrigadas a respeitar o que estava escrito na Lei 8.666/93. Isso até 31 de maio de 2016. Entretanto, em 1º de junho de 2016, foi criada a Lei 13.303, que é uma lei que estabelece normas específicas de licitação para as empresas públicas e sociedades de economia mista. Então hoje eu quero que você entenda o seguinte: empresas públicas e sociedades de economia mista estão obrigadas a licitar. Sobre isso não há discussão. Entretanto, existe uma lei específica para elas, que é a Lei 13.303. Ah, professor, em outras palavras eu posso concluir
que as empresas públicas e sociedades de economia mista não precisam mais obedecer à Lei 8.666, cuidado com a questão de prova. Por quê? Ainda hoje, as empresas públicas e sociedades de economia mista precisam sim cumprir, obedecer o que está escrito na lei de licitações, mas em caráter subsidiário. Às vezes existe algum tema sobre licitação que não está tratado expressamente na Lei 13.303. Então, nesse caso, aplicar-se-á subsidiariamente, supletivamente, a Lei 8.666. Então, eu não posso simplesmente dizer que as empresas públicas e sociedade de economia mista não obedecem mais aos ditames da Lei 8.666. Eu não posso dizer isso. Vai depender muito do contexto. Por quê? Porque se a Lei 13.303 não regulamentar aquela situação, a Lei 8.666 pode ser aplicada àquele caso de uma licitação envolvendo empresa pública e sociedade de economia mista. Mas anote aí, apenas em caráter supletivo, subsidiário. Se a Lei 13.303 não tratar do assunto, aí é que entra a Lei Geral de Licitações. Ficou claro para você? Então, muita atenção, porque as bancas estão começando a cobrar isso em prova. Professor, vamos ter um momento específico para falar sobre a Lei 13.303? Provavelmente sim, mas por final do curso a gente vai falar sobre Lei 13.303/2016. Tá ok? Então, hoje, as empresas públicas e sociedade de economia mista também estão obrigadas a respeitar a obrigatoriedade de licitação, porém, com uma lei própria. Tá ok? Que é a Lei 13.303 de 2016. Agora, em termos gerais, quem está obrigado a licitar? Olha o que diz a Lei de Licitações no artigo 1º, parágrafo único. Diz o seguinte: subordinam-se ao regime desta lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, a sociedade de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, esta aqui é a abrangência da lei de licitações. Ah, professor, então eu posso concluir que essa lei de licitações se aplica a toda a administração pública brasileira, né? A toda ela. Federal, estadual, municipal e distrital. Administração direta e indireta. E além disso, em todos os poderes. Legislativo, judiciário, executivo, no Ministério Público, nos tribunais de contas, não tem conversa. A regra é obrigatoriedade de licitação. Só em alguns casos bem especiais, bem específicos, é que não vai haver essa obrigatoriedade de licitação, como nós falamos no início da aula. Tá claro para você até aqui? Ah, professor, até os fundos especiais? Fundo especial, entre aspas, é uma conta corrente onde o governo deposita determinados recursos financeiros, dinheiro, para investir em determinadas áreas. Então, quando for necessário comprar bens, contratar serviços com recursos desses fundos, vai ter que fazer licitação. E até mesmo algumas empresas privadas que são controladas direto ou indiretamente pelo poder público são obrigadas a licitar. Então, essa é a regra geral que você tem que guardar para responder as questões de prova. Lembre-se que estamos dando os primeiros passos no que se refere à licitação. Tá ok? Por isso que eu estou aprofundando um pouquinho aqui, porque essas informações iniciais são muito importantes para você compreender quando a gente começar a apertar um pouquinho mais lá na frente. Tá certo? Então, por hoje, eu paro aqui. Mas aí na próxima aula, já vamos ser mais objetivos, vamos direto de licitação, porque eu não preciso nem apresentar mais o curso, né? Você já vai estar acompanhando, então você já vai saber que se trata da segunda aula. Tá ok? Programe-se, tá? As aulas serão postadas aqui segundas, quartas e sextas-feiras, 7 horas da manhã. Aí eu vou precisar da sua colaboração. Se você gostou do vídeo, dê o seu joinha e principalmente compartilhe o vídeo com seus amigos. Porque o meu objetivo é alcançar o maior número possível de pessoas. Estou me doando aqui para que esse vídeo consiga atingir o maior número possível de pessoas. E eu realizando meu sonho, né? De poder disponibilizar esse conteúdo de qualidade completamente gratuito para você. Ok? Conto com o seu apoio, tá? Um abraço e até a próxima aula. Até mais.